Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu. Depois, estando à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores?" Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: "Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores." Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, esse trecho, nesta festa do evangelista São Mateus, que narra, portanto, a vocação de Mateus, chamado de Mateus, né? Com simplicidade e gratidão, o evangelista Mateus narra o convite recebido e sua resposta positiva. Então, Mateus se vê naquele dia, na coletoria de impostos, quando Jesus passa e o chama. E aqui é importante entender, né? Não é apenas um convite pontual, alguém que passou e chamou eventualmente, mas é uma proposta para um caminho, para um projeto que nós chamamos de Reino de Deus. Mateus, então, dá uma resposta positiva, né? E depois acolhe Jesus em sua casa. E aqui tem esse significado, né, da casa ser como vida. Então, Mateus recebe Jesus em sua casa, significa Mateus recebe Jesus em sua vida. E a mesa de Mateus é partilhada com publicanos e pecadores, ou seja, naquele momento, é um momento de transição, onde ele está, uma vez que aceitou a entrada de Jesus em sua vida, ele então recebe na sua casa os publicanos e os pecadores, né? Então, todas aquelas pessoas que eram de má fama, que eram mal faladas, né? Então, essas pessoas partilhavam ali a mesma mesa de Mateus, e Jesus também foi àquela casa, né? São os convidados do Mateus, mas também os convidados de Jesus. Então, ali é como se fosse, de fato, uma profecia, né? Que Deus chama todos. Chama aqueles que eram praticantes da religião dos judeus, chama aqueles que não eram, ou seja, chama aquelas pessoas que estavam numa religião formal, mas chama também aquelas pessoas que têm o coração aberto e que acolhem a sua mensagem, né? A cena, que poderia ser perfeita, é manchada pelo fermento da hipocrisia e da autossuficiência dos fariseus. Então, aqueles fariseus, vendo isso, acham estranhos, né, que naquela mesa estivesse pessoas consideradas justas e pessoas consideradas pecadoras, né? É uma coisa que para eles não se mistura, né? Tem que discriminar as pessoas. Quem não presta tem que ficar para um lado, né? Tem que ser desprezado, tem que ser apartado, né? Então, autossuficiência dos fariseus, né? Eles se achavam o máximo, né? Se achavam os melhores, os eleitos, os escolhidos, e terminavam excluindo pessoas por causa disso. Só que era uma coisa hipócrita, porque eles tinham às vezes comportamento piores que dessas pessoas que não tinham fé naquela revelação, naquela religião instituída. É possível que os discípulos não soubessem explicar a preferência de Jesus pelos pecadores. É o próprio mestre que coloca um ponto final à discussão. Ele é um divino médico que veio ao encontro dos doentes. Então, talvez os discípulos não entendessem bem porque que Jesus fazia isso, né? Acolhia os que eram mal falados e pecadores. A resposta é muito clara. Ele é como se fosse um médico. E são os doentes que precisam de médico. Então, nós que estamos sujos precisamos ser lavados pela aquele que é capaz de limpar. Nós que estamos fracos devemos nos aproximar daquele que é capaz de nos dar forças. Nós que somos afetados por tantos pecados, é a Ele que nós devemos recorrer, porque Ele é capaz de nos dar a sua graça e nos levantar. Nós que estamos doentes, é dele, o divino médico, de quem precisamos. Ficaram fora do abraço os pretensamente justos. Então, esses que se achavam os escolhidos justos, eles mesmos se
auto-excluíram dessa acolhida de Jesus, né? Porque eles se achavam sãos, então os sãos não precisam de médico. Então eles se excluem ao se considerarem sãos, né? Então vamos à nossa oração. Senhor, hoje nós te pedimos a graça de, olhando a vocação de Mateus, queremos responder também ao Senhor, do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. Queremos nos predispor para seguir o Senhor, mesmo com as nossas fraquezas, porque sabemos que nós doentes seremos curados por teu amor. Nós que somos fracos seremos fortalecidos pela tua força, a força do teu Espírito. Por isso, do jeito que estamos, escolhemos te seguir e cremos que com o tempo o Senhor, que renova todas as coisas, também renovará a nossa santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.